E hoje eu vou falar de um assunto que eu falo talvez uma vez por ano, né? Vai ser só hoje, não vai ser uma sequência. E ele é um assunto importante, meio controverso no meio cristão. Muita gente pratica isso que nós vamos falar aqui, mas pratica talvez de uma forma equivocada ou por motivações erradas. Outros acham que isso não existe. Então hoje nós vamos esclarecer aqui pela palavra a respeito dos votos, irmãos. Chamado de votos espirituais. Ultimamente a gente até mudou o nome, né? A gente chama de propósito. Mas na verdade na Bíblia vem como votos. O que são votos? Né? Em geral o pessoal pensa votos, aquilo que o marido faz, né? Na hora do casamento, na cerimônia lá, também aquilo é um voto. O que é um voto? Um voto é quando alguém, diante de outra pessoa, se compromete a alguma coisa, mediante algum resultado. Esse é um voto, né? E nós vamos estudar um pouco o que a Bíblia diz. Logicamente, irmãos, esse assunto daria realmente uma sequência, mas eu não vejo necessidade, posto que essa igreja é uma igreja de gente comprometida com Deus. Então, é mais para você ter subsídio para as decisões que você tem tomado na sua vida. Amém? A palavra de Deus diz assim, em Salmo 56, 12: cumprirei os votos que fiz, ó Deus, a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Então, hoje nós vamos aprender um pouco, irmãos, sobre essa questão. De cara, o que é um voto, o que são alianças? Votos, pactos, alianças, promessas. A nossa igreja, existem duas linhas teológicas, duas correntes teológicas. Qualquer dia eu me aprofundo mais sobre isso, que é o dispensacionalismo e o aliancionismo, né? Nós somos aliancionistas, com alguns pegando algumas coisas do dispensacionalismo. Eu não vou me aprofundar. Quem está fazendo teologia sabe do que eu estou falando, ou se não sabe, vai saber, né? Está estudando. Mas, em suma, assim, essas duas correntes dizem o seguinte, que os aliancionistas creem que Deus tem um plano de revelação, e é um plano que vem se desenvolvendo, é uma revelação que vai se desenvolvendo. Então, e ela se desenvolve através das múltiplas alianças que Deus vai fazendo com o ser humano. Então nós vemos lá no Éden a aliança que Deus faz com Adão e Eva. Depois nós vemos a aliança que Deus faz com Noé. Depois a aliança que Deus faz com Abraão. Depois a aliança que Deus faz com Moisés. Depois de Moisés, Davi. Depois de Davi, Jesus. Depois de Jesus, a igreja, através do Pentecostes. São várias alianças. Então, é uma revelação em desenvolvimento, né? Nós cremos assim, né? A gente não divide a revelação em duas partes, a época da graça, a época da lei. Na verdade, a gente vê a lei, ela trouxe à tona que nós precisamos da graça do Senhor. Então, desde lá do Éden, a graça já foi aplicada. A gente vê lá no Éden o cordeiro morrendo já, né? Dizendo que Deus lhe perdoa, e tem que haver um sacrifício de um inocente, apontando para o sacrifício perfeito que seria Jesus. Amém? Quero ser muito complicado, mas uma coisa que a gente vê, que Deus criou vários seres, várias plantas, vários seres vivos e minerais e assim por diante. Mas quando Ele criou o homem, Ele criou um homem diferente. Ele criou o homem, Ele fez um boneco de barro e Ele, como a gente tem falado, Ele soprou nesse boneco que recebeu parte dele.
né, a parte espiritual de Deus. Tanto é que o homem, quando morre, o espírito volta a Deus. Então, essa parte espiritual é uma porção de Deus que está no homem e que o diferencia de tudo. O ser humano é um ser que se relaciona, que pode se relacionar de uma forma inteligente com os seus pares, com os seres humanos. Ele se relaciona também com seres inferiores, como os animais, as plantas, tal, né? Quem tem planta aqui? Quem cuida de plantinha? Quem é que conversa com planta aqui? Quem que conversa com planta aqui? Tem problema, não é pecado, tá? Ufa. O problema é se ela respondeu alguma coisa, aí você já procura ou um irmão que vai orar por você, ou um psiquiatra. Mas o ser humano é um ser relacional. E no que diz respeito a relacionamento inteligente, nós temos os seres humanos e Deus, que nós temos permissão para falar com Ele agora. Né? Teve a queda, tudo, Ele fez um novo pacto com o ser humano. Então são alianças. E aí Jesus ele estabelece a nova aliança agora, no dia da ceia. Inclusive hoje a gente vai ter nossa ceia, que restaura a aliança ou renova a aliança. Sempre uma nova aliança Deus estabelece. Bom, nesse relacionamento de ser humano com Deus, Deus estabelece várias formas de relacionamento, que a Bíblia chama, que os teólogos chamam de meios da graça. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, por exemplo, a gente ora, a gente canta, a gente lê a palavra. São as formas de nós reforçarmos ou fundamentarmos a revelação, o que nós conhecemos de Deus. Então, o voto é um dos meios da graça. Se eu não me engano, na confissão de fé de Westminster, vou ver aqui se eu tenho, vou ver se eu acho aqui. Confissão de Westminster, ele fala que na verdade essa confissão de fé é a confissão de credo que nós adotamos, nós praticamos essa confissão de credo. Deixa eu ver aqui, votos, aqui. É o capítulo 22 dos juramentos legais e votos, está na confissão de credo de Westminster, diz assim: o juramento legal é uma parte do culto religioso em que o crente, em ocasiões próprias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera e promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou a falsidade que o jura, ou o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por esse glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento, quanto sobre o Antigo Testamento. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com reverência a tais assuntos. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de um ato e assim. Então, se eu ficar lendo aqui, eu vou explicar. Eu vou ler o que eu vou explicar aqui. Então, qual é a nossa base? É o que está na Bíblia, que ela fala de juramentos e votos. Então, você quer aqui a igreja, Ministério Apostólico Paternal, não pode ter dúvida a respeito dos votos. Nós precisamos, quando nós fizermos votos, nós precisamos entender sobre esse assunto. Não fazermos alguma coisa porque alguém mandou fazer, ou porque porque é um costume lá, é cultural do meu meio, então eu faço, né, de forma ignorante. Então nós devemos entender o porquê. Então, como eu estava dizendo, o voto é um ato de envolvimento com Deus. É mais um ato de envolvimento com Deus. E depois eu vou falar qual a diferença do voto e de uma oração. Por exemplo, a gente ora, conversa com Deus, é um relacionamento com Deus. Voto é algo muito mais profundo. É quando o ser humano se propõe alguma coisa por si mesmo. Ele não é induzido nem por Deus, irmão, nem por Deus. É uma decisão dele. Logicamente que existem votos coletivos, como Jonas fez com os ninivitas, e é o que nós vamos provavelmente fazer hoje. Mas a decisão de tomar voto é uma decisão individual
e ela não dá para você, é intransferível. Você pode combinar na tua casa de fazer um voto, mas se uma pessoa não quiser fazer um voto, ela não é obrigatório. E por que não é obrigatório? Porque como voto envolve o cumprimento sine qua non, você tem que cumprir, caso você vote, então você não pode ser obrigado a fazer uma coisa que você não, e que nem Deus ele não pede que nós façamos, não manda que nós façamos. O que ele mostra o que a Bíblia mostra são servos de Deus fazendo isso. Então nós tomamos lá, você vê lá em Miqueias, no último capítulo, ele diz assim: com que eu me dedicarei ao Senhor? Entregarei tal coisa, tal. E a Bíblia diz assim: Deus pede para você que você ame ao Senhor e cumpra seus votos. Aí, já que você votou, então cumpra. Então voto é isso. Voto é um ato de elevação espiritual. Voto não é para criança. Quando eu falo criança, eu não digo que... eu digo, voto não é para quem não tem a maturidade e a firmeza de cumpri-lo. Voto como é um relacionamento. Por isso que a gente fala assim, que criança não pode casar. Porque no momento do casamento eles estão empenhando a palavra. Eles estão colocando a palavra diante de Deus. Viu, Arão e Maísa? Então estarão diante de Deus empenhando a palavra. Então o voto não é coisa para qualquer um. O voto cristão, como o próprio nome diz assim, voto cristão só deve ser feito por cristãos. Um voto cristão sem entendimento de quem é Cristo não tem sentido. Então, só alguém quem conhece a quem nós estamos fazendo o voto é útil, ou é bênção. O voto é quando você coloca a fé em ação. Uma coisa é você dizer que você crê em Deus, que você crê num Deus que mantém o ser humano, que sustenta, que ajuda, que protege. Outra coisa é você agir nesse sentido. Então, o voto ele envolve fé, e fé prática, é com coisas que você faz voto. Mesmo que sejam coisas não visíveis. Por exemplo, assim, eu vou fazer o voto de não ser mais violento. Eu faço um voto de sempre buscar o bem. Eu faço votos, são votos que nós fazemos que não dá para enxergar, mas são votos. Por exemplo, uma vez eu fiz um voto, inclusive eu fiz uma música, diz assim: nunca mais, eu compus uma música, eu fiz um voto e compus uma música com esse voto. Nessa música eu escrevi assim: nunca mais desprezarei a ti, nunca mais me prostrarei diante de outro ser, nunca mais te abandonarei. Então, foi um voto de jamais me prostrar diante de outro Deus, jamais me render diante de alguma proposta que o Senhor, que desonrasse o nome do Senhor. Então, são posições individuais que eu fiz um voto, e esse voto, ele já está inserido nele uma promessa pela minha parte, um voto, um juramento da minha parte em relação a Deus. E esse juramento, o Espírito Santo me faz lembrar na hora que eu estou sendo provado. Fala assim: pô, você jurou pelo meu nome. Né? Tem um texto que diz, nós vamos ler um texto, nunca jureis por nada, né? E muita gente não entende esse texto. Porque então não posso jurar, não. Você pode jurar, mas você não pode jurar pelo aquilo que o texto está dizendo. São juramentos por coisas. Juro pela minha mãe, né? Juro por essa terra por esse óleo que a terra de comer, tal, é juramento tolo. Então, você pode colocar Deus como sua testemunha. Deus é minha testemunha de que eu falo a verdade. Mas, de preferência, que não seja necessário que um servo de Deus precise recorrer a esse recurso para ter credibilidade. Mesmo porque a palavra do homem tem que ser se ensina ou não. O que a Bíblia nos ensina, irmão? A voto na Bíblia é de natureza espontânea, é realizado voluntariamente. Ao fazer o voto a Deus, uma pessoa promete ou decide abster-se
ou dar algo. Lógico, toma cuidado, porque existem votos tolos, e nós vamos ver isso, votos ilícitos. Na Bíblia a gente tem casos de pessoas que ofereceram votos tolos, como Jefté, que foi um camarada que ofereceu um voto, e ele falou o seguinte: se eu ganhar essa guerra, a primeira pessoa, na hora que eu estiver comemorando, a primeira pessoa que aparecer na minha frente, eu vou sacrificar. A primeira coisa, ele falou, aparecer na minha frente, eu vou sacrificar. Eu vou entregar em sacrifício, assim, tipo aquelas coisas horrendas, né? Matar a pessoa. E adivinha, irmãos, na hora que ele ganhou a guerra, quem apareceu na frente dele foi a filha única dele. Então, irmãos, existem votos tolos e votos por motivos tolos, por motivos abomináveis. E nós vamos falar sobre isso também. Vamos ler alguns textos aqui para você ver que é um assunto bíblico, que eu li a confissão do Westminster, que é a confissão de fé que nós abraçamos. Mas, logicamente, que ela não veio solta, né? Ela é bíblica. Diz assim em Números capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Em Deuteronômio 23, 21, 22 diz assim: quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardará em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Então, o que está dizendo aqui? Que, se você não quiser votar, ótimo, que você vai evitar de pecar. Está dizendo que votar é uma atitude do ser humano, que dá resultado, que é bênção, mas você precisa entender o que é voto para votar. Eclesiastes 5, de 5 a 7 diz assim: melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Então, quando você subiu aqui em cima, como você foi recebido na igreja, aqui a gente costuma dizer, quando a pessoa sobe aqui, a gente fala assim: você se compromete a honrar o nome do Senhor, a proteger esse corpo, não falar mal desse corpo, ajudar a tua comunidade a prosperar, a avançar, a crescer, a cumprir o propósito. Sim. Aí a pessoa desceu, já esqueceu. Como algumas pessoas se casam, dizem assim: prometo amar, respeitar, te ser fiel. Aqui a gente costuma dizer: até que Cristo nos une a Ele. A gente não fala até que a morte nos separe. A gente virou uma coisa mais romântica. E aí a pessoa passa alguns dias, começa a ver os defeitos do marido, da esposa, e rompe, e esquece os votos que fez. Eu acho impressionante o ser humano, como ele não segura a sua palavra. Só que assim, irmãos, quando nós nascemos de novo, começa a haver uma mudança de caráter no ser humano. Ele começa agora, ele roubava, mas agora ele confia no Senhor, então ele trabalha. Ele mentia, então agora ele passa a falar a verdade e encarar as consequências. O que diferencia uma pessoa que nasceu de novo em Cristo é que ele começa a se parecer com Cristo. E no que diz respeito a isso, Cristo não mentia, Cristo cumpriu os votos, Ele fez um acordo, Ele e o Pai. Como que eu posso fazer? Tem como não ser assim? O Pai falou: não, para cumprir o propósito, então tá bom, então seja feita a tua vontade. Então Ele fez o voto e foi até o fim no voto dele. Aliás, Jesus cumpria todos os votos. Ele tinha um acordo intrínseco com o Pai, de conversar com o Pai. E ele conversava com o Pai. Não precisava ninguém ficar mandando ou transformando a conversa em penitência, como algumas religiões fazem aí. Coloca conversar com Deus como se fosse um cargo, um peso. Não, era prazeroso. Cumprir voto, irmãos, é uma coisa que muitas vezes que demanda até muitas vezes prejuízo financeiro, ou prejuízo físico, ou prejuízo de tempo, ou de diversão, mas o resultado, a comunhão com Deus é outro nível. O voto, ele estreita a relação. Ele estreita a relação do homem com Deus de uma forma tremenda. Então,
Eclesiastes, como nós lemos, melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi o erro, porque razão se iraria Deus contra a sua voz, e sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também na multidão das palavras, mas tu teme a Deus. Toma cuidado de falar, de se precipitar, de falar demais. Tome cuidado na hora que você vai falar, na hora que você vai aconselhar, na hora que você vai conversar. Toma cuidado na hora que você estiver diante de Deus, você estiver muito animado, e você falar, Senhor, agora, esse mês agora, eu vou fazer tal coisa, vou encher um caminhão, vou encher um ônibus de gente. Irmãos, quando a gente fala assim, eu vou fazer tal coisa, Deus, ele olha assim, ele fala assim, eu não falei para ele fazer isso. Mas tá bom, já que ele está falando, então eu vou ajudar ele, vou respaldar ele para que ele consiga. Mas aí a pessoa depois esquece que falou isso, ela diz, nunca mais te abandonarei, e no outro dia ela já está esquecendo do Senhor. Então, não seja como os tolos. Atos 18 diz, e Paulo ficando ainda ali muitos dias, despediu-se. Eu coloquei esse texto para a gente lembrar uma coisa. Alguns podem dizer, mas isso é do Velho Testamento. Primeiro que nós não somos dispensacionalistas, nós somos aliançanistas. Então, nós cremos que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. A Bíblia inteira é a palavra de Deus e ela é para nós. Logicamente que tem algumas coisas que são particulares para o povo de Israel. Quando ele fala lá, é Israel tal. Mas a gente pode até pegar alguns princípios, sim, mesmo dessas coisas que são para lá. Então, aqui é Novo Testamento. E está aqui uma pessoa que meio que teve muitos embates com o judaísmo, porque o apóstolo Paulo ele confrontava os irmãos que ainda ficavam meio calabresa, meio mussarela, meio no judaísmo e meio no cristianismo. Estavam no cristianismo, tinham se convertido, mas ainda ficavam oscilando com um negócio de lei, de cumprir não sei o que lá, de lavar não sei quantas vezes a mão. Então aquelas besteiras que eram sombras daquilo que agora estava sendo cumprido, que era perfeitamente cumprido em Cristo. Mesmo depois de Cristo morto e o Espírito Santo no seio da igreja. Então, aqui, a gente vê o apóstolo Paulo fazendo votos. Atos 18 diz assim, Paulo ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então, era um camarada que tinha um relacionamento dele com Deus, particular com Deus. Você não vai ver em lugar nenhum ele ensinando o pessoal, mandando o pessoal raspar a cabeça, nada disso. Nem andar descalço, nem colocar roupa de saco, nem fazer compromisso financeiro. Você não vê ele ordenando, você não vê ele mandando fazer nada disso. Mas você vê ele fazendo. Então a questão é essa, queridos. Eu estou aqui ensinando, estou ensinando aqui sobre relacionamento com Deus e de um nível muito mais profundo. Depois eu vou dar um exemplo que você vai entender. Vamos aprender com alguns personagens da Bíblia. Eu vou lidar com três estruturas aqui. Primeiro, 2 propósitos do voto. Diz assim, pastor Harini, por que eu devo fazer voto? Então, eu vou falar 2 motivos ou 2 propósitos. E vou falar um princípio. Ele é bem abrangente. Vamos lá. De uma maneira geral, irmãos, o propósito, ele tem, o voto, ele tem um propósito, que é de se conquistar alguma coisa, de você ficar tão perto de Deus e conversar com Deus e se propor com Ele, nós com Deus, a sermos tão gratos a Deus a ponto de nós fazermos alguma coisa. Apesar de Ele não pedir, de Ele não falar que você deva fazer isso, isso é uma atitude unilateral. Presta atenção, irmãos. É uma atitude unilateral de um homem com Deus. É o ser humano olhando para Deus dizendo assim, eu vou fazer tal coisa.
Falar para Deus. Isso aí, irmãos, é relacionamento. É como o marido chega para a esposa e fala assim: amor, eu vou comprar tal coisa para você. Mas não é aniversário, eu não te pedi. Eu gosto muito de fazer isso, de dar coisas para a pastora, para o meu amor, mulher mais linda do universo, está de oncinha hoje. Eu tenho esse costume de fazer coisas assim, e é até estranho, porque assim, muitas vezes eu não me dedico tanto nas datas especiais, mas como ela não se importa, não, ela se importa sim. Se importa porque a linguagem dela é presente. Mas assim, ela não se importa tanto, não é a ponto de ficar com mágoa, porque o ano todo a gente faz isso um com o outro. A gente dá coisas, a gente se propõe a fazer coisas inesperadas, entendeu? Tem hora que eu não preciso pedir para ela fazer um café para mim, ela não precisa pedir para eu dar uma sugestão de fazer alguma coisa, de levar ela em algum lugar. Então, assim, é uma proposta de um coração que ama, de um coração grato, de alguém que tem relacionamento, que quer agradar e quer falar assim: então eu vou fazer isso, tá bom? Então nós vamos ver aqui esse tipo de voto, de gente assim que, por exemplo, nesse caso aqui, Gênesis 28, 19 a 22, é um voto que Jacó fez com Deus. Jacó está fugindo agora do seu irmão, e se ele ficar lá, ele ia morrer, porque ele deu um bonde lá em todo mundo, né? Ele fez umas falcatruas, e agora ele está com medo, porque agora ele está no deserto, ele está empreendendo uma viagem perigosíssima, está sozinho, está sem recursos. O que ele tinha na mão era um cajado. É o que ele tinha na mão, uma vara, cajado. E é isso aí. Ele dorme, usa como travesseiro uma pedra, e nesse sono ele tem um sonho. E Deus mostra para ele que Deus ia proteger ele, que ia fazer tudo. Então Deus já tinha dado tudo que ele depois fez voto. Mas mesmo assim, ele falou assim: não é possível, eu não mereço nada, sou um Zé Ruela, e aí Deus me promete tudo isso. Aí o que ele fez? Ele tomou uma decisão. Ele pegou tudo aquilo que Deus já tinha prometido. Fala para o teu irmão assim do lado: não precisava. Fala para o teu irmão assim: não precisava de fazer voto. Diz assim: então. Fala para o teu irmão assim: então. É disso que se trata. É quando não precisa. Quando não precisa. Quando você quer agradar a Deus e quer se relacionar com Ele, e você quer entender a vontade dEle e quer confirmar a vontade dEle. E aí ele fala assim... Algumas pessoas falam que Jacó estava fazendo barganha, estava fazendo a coisa de forma errada. Eu não creio assim não, irmãos. Aqui foi o começo, logicamente ele não tinha tanta maturidade como no final, mas aqui ele está começando uma carreira abençoada com Deus. Tanto é que depois aí ele só é abençoado. E chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, e o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, provavelmente ele lembrou, né, de que o pai dele fazia isso, dava dízimo. Provavelmente ele lembrou que Abraão, a gente vê lá que Abraão, ele vai dar dízimo para um camarada chamado Melquisedeque, que ninguém sabe direito quem é, né? É como se fosse ele entregando para uma instituição que fosse do céu. Tanto é que Jesus, alguém diz assim que o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele vai lá e faz esse voto, e de estar diante do Senhor, de nunca esquecer do Senhor, e assim acontece, irmãos. Ele é tão abençoado que a gente vê cumprindo, tudo isso se cumprindo, não por causa do voto dele, mas por causa do sentimento. Então, ele está dizendo assim: olha, o Senhor me prometeu, mas eu estou dizendo que eu estou em acordo, e é isso mesmo, eu sei que é o Senhor que me prometeu. Aquele sonho não foi à toa, mas eu quero da minha parte fazer a minha parte. Eu quero dizer para o Senhor: eu vou fazer assim.
É uma coisa de relacionamento, de conversa. Então ele usou esse voto para dizer assim: o Senhor está comigo e eu também estou com Ele. Fala para o teu irmão assim: o Senhor está comigo e eu estou com Ele. E eu concordo com Ele. E por isso que eu faço votos ao Senhor. Porque dizer assim: Senhor, eu concordo com o Senhor. Irmão, só faz voto ao Senhor quem crê que o Senhor existe, viu? Como é que você vai fazer voto? E em geral voto você tem que fazer alguma coisa, tomar prejuízo, alguma coisa. Como é que você vai fazer um voto com quem você não acredita? Ou em relação a uma coisa que você não acredita? Tem alguns que fazem voto que crê numa força universal. Não, mas nós não cremos numa força universal. Nós cremos num Deus pessoal que conversa, que ouve e que fala. E Ele nos fala através do Senhor Jesus, na palavra. E nós falamos com Ele através de oração, e nós conversamos e ouvimos Ele. Quantas vezes Deus falou com você e falou assim: olha, faz assim, toma cuidado, não vai por essa estrada, vai por aquela, toma cuidado com isso, não fala isso agora, agora fala isso, fecha esse negócio, não fecha esse negócio. E eu acho incrível, irmãos, que as pessoas, tem crente que está com 30 anos de crente e fica tendo que pedir para os outros: fecha o negócio, faça isso, caso não. Irmãos, a pessoa tem que conversar, aprender a conversar com Deus e receber dele a orientação. Estão entendendo, irmãos, que nós somos os sacerdotes? Não sou eu que sou o sacerdote de vocês. Estão entendendo isso, irmão? Lógico que eu sou o sacerdote de vocês também. Como vocês são os sacerdotes dos irmãos também. Que o que é o sacerdote é aquele que ora em favor de. Então, muda essa ideia, irmãos. Ora lá por mim, faz voto por mim. E tem um pessoal que até exagera, faz voto que até é proibido, irmãos. Obrigar uma pessoa a não ter esposa, a não ter marido. São votos que são proibidos, não proíbam ninguém de casar. Mas a pessoa fez, irmãos, é um negócio. Se a pessoa é normal, se ela gosta do sexo oposto, e gosta bastante, como assim? Que coisa estranha. Então, porque a pessoa é sacerdote? Não, irmãos, todos nós somos sacerdotes. E todos nós temos relacionamento íntimo com Deus e fazemos votos. Um dos sinais, irmãos, que o seu discípulo, você que cuida de gente, um dos sinais que o seu discípulo está entrando em estado de maturidade é porque quando você vê ele fazendo votos e cumprindo votos. Eu não quero que você saia por aí divulgando o voto que você faz, não, viu, irmão? Mas para o seu líder é importante você falar. Inclusive para pedir para que ele ore por você, para que Deus ajude você a cumprir. Então, a gente vê aí em Jacó uma demonstração de fome e sede de Deus. E aí no retorno, irmãos, o que aconteceu? Porque ele fala assim: olha, eu estou indo nessa viagem, se o Senhor me sustentar, me proteger, eu tiver pão para comer e tal, e quando eu voltar para a casa dos meus pais, que eu esteja bem, isso acaba se cumprindo. A gente vê lá em Gênesis 32:10 dizendo assim: menor sou eu do que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tivesse com teu servo, olha, toda a fidelidade que tivesse com o servo, aquilo que Deus prometeu para ele, Deus cumpriu. Porque com o meu cajado passei desse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos, ou seja, agora ele tem que estar com uma galera, meu. Né? Ele teve que dividir em 2 turmas, porque ele ia conversar com o irmão dele, ele não sabia se o irmão dele ia matar ele. Então ele falou assim: deixa eu dividir a turma em 2, ele nem, deixar escondida a outra turma, caso aconteça alguma coisa comigo, vai pelo menos sobrar, a minha semente vai continuar por aí. Então ele demonstrou o quê? Intrepidez, demonstrou fé, demonstrou confiança, demonstrou dependência espiritual. A pessoa que faz voto, quando a gente faz voto, a gente está dizendo assim, voto a Deus, a gente está dizendo assim: eu dependo do Senhor. Eu sei que você precisa de nada, Senhor, nada que eu vou dar para o Senhor. Como que eu vou te agradar? O Senhor vai agradar com o quê? Eu vou dar o quê? 10 quilos de ouro para o Senhor?
Onde que Deus vai aceitar ouro? Não serve para nada ouro para Deus. Mas quando nós fazemos um voto e colocamos Deus, nós estamos dizendo assim: Senhor, olha o valor que eu dou para o Senhor. Olha como eu te amo. Será que todo presente que você deu para a pessoa que você ama, a pessoa estava precisando daquilo? É muito legal você dar uma coisa que a pessoa está precisando, né? Mas muitas vezes, que nem a pastora Carmen fez aniversário, eu fui lá, comprei, eu tinha comprado outras coisas, mas mesmo assim eu quis dar um buquê de flores para ela. Um buquê de flores dura o quê? 4 dias, 5 dias na água. É uma coisa, vamos falar, meio inútil. Mas eu quis demonstrar que a minha intenção é tornar a vida dela mais colorida, mais bela, mais romântica, mais singela, mais sei lá tudo, né? Estava bonito? Importante, muitas vezes assim, aquilo que a importância é mais para quem dá do que para quem recebe, né, irmão? Então, às vezes você está dando assim, você fala assim: ai, que bom que eu dei isso aqui. Então você está demonstrando amor, você está demonstrando carinho pela pessoa, está demonstrando que você ama. Isso é uma coisa, irmãos, da gente com Deus, é uma proposta do ser humano com Deus. Então eu encorajo você a ter. Então, assim, em suma, nesse primeiro aspecto, o voto então é para você estabelecer uma conquista que você já sabe que o Senhor tem para você. A Bíblia diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o Aron e a Andressa já estão no caminho, já estão encaminhados, já estão na igreja. A pastora Andressa, a Andressa é uma pastora, o Aron é um tremido de um servo de Deus, intercessor, fiel, honesto. Então, o normal seria: então tá bom, deixo para lá agora, vou ver outras coisas. Não, irmãos, eu continuo fazendo voto por eles. Continuo dando oferta por eles, eu continuo fazendo coisas dedicadas a eles, para Deus em nome deles. Eles nem ficam sabendo, e nem eles, nem ninguém, muitas vezes nem a própria pastora Carmen. Tem coisas que ela vê eu fazendo, ela fala: você está fazendo, o que é isso aí? É para os nossos filhos. Faço voto em relação à minha equipe de 12. Então, assim, são coisas que a gente faz, mesmo parecendo, assim, não precisa, mas assim... É a minha forma de eu me expressar com o Senhor. Amém? E aí o segundo propósito, vou falar de 2 propósitos e um princípio. O segundo propósito, mais específico, que eu acabei de falar agora, em relação à família. A família. Olha o que Josué 24:15 diz assim: Josué era um homem de Deus, um homem que foi fiel a Moisés, até o dia que Moisés morreu, ele assumiu agora a liderança do povo de Israel. E olha o que ele fala, olha o voto que ele faz. Ele está falando isso com o povo estava meio assim: não sei se a gente segue, se a gente faz, se a gente não... se a gente serve a Deus, se a gente serve a Baal, se a gente fica aqui com os deuses aqui do nosso país, se eu fico com a grana, se eu fico colocando meu trabalho na frente, se eu fico colocando meu conforto na frente, ou a minha segurança, ou eu quero voltar para o Egito. Cada um tinha uma posição. Aí Josué, como líder, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vamos todos juntos? 1, 2, 3, já. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, está fraco. Diz assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De novo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso é ou não é um voto? Isso não é um juramento solene? Que tem que ser feito com solenidade. Solenidade quer dizer seriedade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, farei tudo para que eu e toda a minha família sirva ao Senhor. Logicamente que eles terão as suas decisões individuais, é problema deles, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou fazer de tudo, eu vou orar, eu vou fazer votos, eu vou passar a minha vida inteira, irmãos, fazendo votos, orando, intercedendo, guerreando. Teve uma época, irmãos,
que eu estava vendo que eu ia perder, irmãos, eu ia perder o pastor Diogo e a Paulinha, eu ia perder a Andressa e o Denis, eles estavam morando em Santos. E aí eu e a pastora Carmen, nós tomamos uma decisão, eu falei assim, amor, a gente tem que fazer alguma coisa. Então nós vamos fazer um compacto aqui entre nós dois, com Deus. Não vai sair agora, porque você vai sair bem na hora que eu vou falar de você. Não, ficar chamando o pastor, pelo amor de Deus. E eu falei assim, vamos fazer alguma coisa. Aí, o que nós começamos a fazer? Toda semana a gente descia para Santos. Um gasto absurdo, porque, é pedágio caríssimo, né? Acho que está quanto? 50? Quanto está agora o pedágio? 40 conto. E mais a gasolina, mais a comida que a gente comia no caminho, porque era um horário que a gente sabia que ia chegar lá, provavelmente não ia ter comida, que eles trabalhavam. Então, a gente chegava, vamos fazer célula. Bom, acabou, vamos fazer célula. Aí fazia célula com os 4, aí começamos a fazer célula. E aí eles começaram a se quebrantar, Deus começou a fazer uma obra, e a gente firme perante o Senhor. Aí eles começaram a vir para cá, no final de semana também, e aí Deus abençoou. Chegou uma hora que ficou tão doido, ficaram muito ruim para eles virem, eles acabaram os dois mudando para cá, e hoje são essas bênçãos, são os pastores, fazem parte do nosso corpo pastoral da igreja. Então, votos, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos, é muito importante, irmãos, tem um caso na Bíblia de dedicação, de voto com compromisso da família, presta atenção. Uma mulher chamada Ana, está dizendo assim, então Ana se levantou depois de começarem a beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e somente a sua cabeça não passará na valha. Além de ela dar, ainda fez um voto para ele cumprir. Aí, irmãos, olha que doido. Ana era uma mulher que não podia ter filhos, ela era estéril. E era assim, tolerado por Deus a poligamia, porque era um costume daquela região. Alguns judeus, e o marido dela não era diferente. E as outras esposas, a outra esposa do seu marido, ficava debochando dela, porque uma mulher, quando não tinha filhos, aquilo era considerado como uma maldição, como uma desgraça. E ela ficava muito amargurada e pedia ao Senhor. Um certo dia ela foi no templo e ela estava lá orando, lábios que se movem. Eu fiz uma música uma vez, mas o som não chega aos homens, uma música espontânea. E o Senhor, o sacerdote ali que estava lá, falou assim, essa mulher, essa hora da manhã, bêbada, porque ela estava assim, falando, né? Achou que ela estava bêbada. Falei assim, você está bêbada essa manhã? Falei assim, não fala isso, Senhor. Não estou bêbado, estou muito amargurado, eu quero ter um filho. Aí o Senhor fala pela boca deles assim, olha, de tal tempo você vai ter um filho. Você terá um filho. Ela fez um voto dizendo assim, eu vou ter um filho e vou o consagrar. Ou seja, ela pediu uma coisa mais para Deus do que para ela. Mas é que ela queria ser uma bênção, ela queria ser uma fonte de bênção. E adivinha quem foi o filho dela? Samuel. O camarada que depois ia ungir Davi a rei, começando a dinastia de Cristo, irmãos. A dinastia de Cristo começa depois, debaixo das mãos de Samuel. Então é uma história muito linda, uma história... é um voto ligado à nossa descendência. Então, quando a pessoa vem entregar a criança aqui, apresentar a criança, eu falo assim, tios, avós, presta atenção, façam votos, façam propósitos de serem exemplo para essa criança, com a sua vida, com a sua palavra, com o seu modo de agir.
Sejam dedicados ao Senhor. É uma vida de dedicação ao Senhor. Então, irmãos, esse episódio foi um episódio em que, por voto, os nossos filhos... Ah, pastor, mas eu nem filho não tenho, então, mas faça um voto para os futuros filhos que você vai ter. Ou, se você não terá mais filhos, filhos espirituais, faça votos por ele. E o principal, o próprio Samuel foi o pagamento do voto. Senhor, o Senhor me dá um filho e eu dou ele para o Senhor. Tanto é que, quando chegou no tempo de desmamar, o bebê estava desmamando, ela desmamou, podia já tomar leite, podia comer sozinho, ela leva para o sacerdote e entregou na mão da classe sacerdotal, e ele foi criado com os sacerdotes. Tanto é que quando ele era pequenininho, já Deus começa a falar com ele, Samuel, Samuel, ele dizia assim, eis-me aqui, Samuel, eu fiz um forrozinho, Samuel, eis-me aqui, Samuel, eis-me aqui, Samuel, fala, Senhor. Samuel ouvia a ti, Senhor, e eu também quero. Então é assim, Samuel ouvia a Deus. Sham-el, a palavra Sham-el quer dizer aquele que ouve a Deus. El é Deus e Sham é ouvir, ou dar ouvidos, ou obedecer a Deus. E Samuel cumpriu com o propósito. Viveu e se tornou o grande profeta Samuel, que foi um dos maiores profetas, né? Na Bíblia é considerado como os profetas maiores. Primeira coisa, em relação à entrega, não devemos gerar nada sem antes planejarmos os alvos diante do Senhor. Vê o que você quer, vai fazer um voto, fala, Senhor, eu quero isso. Eu quero, enquanto eu vou falando aqui, irmãos, que já vai engendrando aí na tua cabeça, no teu coração, porque nós vamos fazer voto, eu vou dar uma oportunidade. Uma vez por ano, a gente fala sobre voto, não com tanta profundidade, a gente só cita por cima, mas hoje eu resolvi trazer algo mais embasado. Mas vai colocando diante do Senhor, o que você vai fazer, nós vamos aqui, você vai falar aqui com os líderes, nós vamos estabelecer votos aqui, que uma igreja que vota é uma igreja que se relaciona com o Senhor. Então, você está tendo a oportunidade, eu não estou mandando você fazer nada, você vai ter a oportunidade de fazer um voto hoje, amém? Então, uma vez por ano, uma vez, 2 vezes por ano, no máximo, a gente faz votos aqui. Em relação aos filhos, oração, um bom voto para se fazer em relação a filhos é manter uma oração contínua, sistemática, orando pelos filhos. Outra coisa, lembre-se que Ana aqui está na posição da mulher, daquela que gera. Então, a posição da mulher, presta atenção, irmãs, a posição da mulher é ser uma geradora espiritual. A Bíblia diz que a mulher tem um poder de gerar confusão e ela tem um poder de gerar bênção. Então usa todo o seu poder que você tem, que Deus te deu, para gerar bênção. Seja uma pessoa que gera paz, gera tranquilidade, gera sabedoria, gera bênçãos. Outra coisa, dentro da família vai acontecer oposições, brigas, confusões, briga entre marido e mulher, confusões entre pais e filhos. Você quer resolver as coisas com pai, mãe, com filhos, com parentes? Então resolva na oração e no voto. Senhor, eu coloco agora meu pai, meu avô diante do Senhor. Senhor, eu coloco essa situação diante do Senhor. Não adianta, tem hora, meu irmão, que a gente fica gritando, brigando, uma coisa tola, sabendo que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E a nossa vida tem que ser norteada pelas profecias de Deus. Tá bom? Bom, propósitos. Então, para conquistar coisas e para conquistar e para entregar a família. Que a minha família seja uma bênção. Tem muita gente aí que fica aí com conflito de família, mas não entrega a família para o Senhor.
não faz voto pela família. Então você que está tendo problema com a família, ao invés de você ficar cheio de conversa, eu tenho razão, eu tenho... Então, irmãos, para de ter razão. Fala para o teu irmão assim, eu pego a minha razão, toda a razão que eu tenho, eu pego toda a minha razão e coloco toda na cruz. E recebo a misericórdia do Senhor. Amém? A pior coisa é uma pessoa com razão, irmãos. Quer ver uma pessoa pisar na bola feio é quando a pessoa tem razão. Quando a pessoa tem razão, ela se enche da razão e ela extrapola, porque como ela está cheia de razão, ela acha que ela pode falar o que quer, da forma que quer, do jeito que ela quer, e ela acaba pecando. É o tal de dar lugar para a ira, né? E agora eu vou falar de um princípio íntimo. Como deve ser o coração que faz o voto? Mateus 5, 33 a 37, diz assim: outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás seus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo trono que é de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Se porém o vosso falar se ensinam, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então dizer assim, para você não jurar por nada que não possa garantir o juramento. Nem pelo Jerusalém, nem pelo você mesmo, nem por nada. Primeira coisa, reforçando o que eu já falei, um voto é um degrau a mais na intimidade e maturidade do Filho de Deus. Segunda coisa, no voto nós temos que ter o coração verdadeiro. Nada de fazer voto para mostrar para os outros, voto para mostrar para fazer onda, para você se sentir superior, espírito. Não, irmão, você faz voto com coração quebrantado, verdadeiro, sem falsidade. Saiba, terceiro lugar, que Deus conhece todas as coisas, Ele está sabendo por que você está fazendo voto, está sabendo qual o motivo. Nunca faça um voto que você não tem intenção de fazer. Ou faça um voto que seja impossível fazer. Senhor, se o Senhor... eu vou sair voando. Vou sair voando e vou... mas sem nada, sem asa delta, sem nada. Vou voar eu mesmo para dizer que o Senhor me deu tal bênção. Vai fazer um voto tolo. Ou vou dar 50 milhões de reais, irmão. Você tem esse dinheiro? Ou você tem uma possibilidade de ganhar esses 50 milhões de reais até o dia do cumprimento? Então toma cuidado, irmão. Faça isso não. Que no camarada que foi perdoado, né? Aqueles 2 bilhões, 450 milhões de reais lá, que está na Bíblia, né? Falei em reais porque eu transformei, eu converti em reais. E o cara falou assim, na hora que ele foi perdoado, ele falou assim, não, eu vou te pagar. Como assim pagar? 2 bilhões, 450 milhões para quem não tem nada. Sim, nunca, é uma dívida, esse era o ponto, né? Jesus estava falando de uma dívida impagável, que é na verdade a nossa vida, né, eterna. Outra coisa... Bom, queridos, falando coisas interiores, o voto é para que nós exploremos águas profundas. O voto é apenas parte do equipamento. Temos outros equipamentos, temos os meios da graça. Mostrem dependência em relação a desafios, circunstâncias adversas e impossibilidades, ou simplesmente, irmãos, gratidão a Ele. Voto é um dos meios da graça que nós cristãos lançamos mão. Fala assim, meios da graça. Olha só, irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 10, o que diz: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Diz assim, fala assim, boas obras. Fala assim, boas obras. Imagina esse chão aqui de boas obras. Fala assim, eu ando nelas. Então o que é fazer voto? É andar em boas obras. É fazer obras e andar sobre elas. Nós não somos... porque outrora, irmãos, a gente fez muita má obra. Fizemos muita coisa errada, irmãos. A gente fez muito compromisso, muito voto com Satanás.
Muito voto com demônios. Tem gente aqui que fez cabeça, teve gente aqui que foi em feitiçaria, que prometeu coisas para entidades. Muita coisa foi feita no mundo espiritual. Nós agora andamos sobre o propósito da nossa vida que a palavra coloca. Então nós somos pessoas de aliança, de votos, assim como Deus é um Deus aliançado. Então, vou falar aqui os meios da graça: leitura, oração, evangelização, reunião, comunhão, contribuição, adoração. E os votos: jejuns, abstinências de alguma coisa. Toma cuidado para você ser não picado pela religiosidade. O que é religiosidade? É aquela coisa de querer achar que o voto torna você mais isso, mais aquilo. Não, o voto não te torna, o voto é resultado. Vou dar aqui um exemplo muito bom que eu sempre dou, e ele é muito esclarecedor. Imagina, queridos, que tem o dono de uma empresa, de uma grande empresa, presta atenção, de uma grande empresa, e tem o filho do dono. Quem o menino é? Quem que o menino é? Filho do dono. Quem é o dono? Quem é o dono? O pai dele. Um dia, esse menino agora se torna moço, e ele chega para o pai e diz assim: pai, tem um galpão aqui dentro da nossa empresa que está cheio de entulho, cheio de tranqueira lá. E eu estou com um plano de fazer tal coisa. Isso vai trazer uma lucratividade para a nossa empresa. Ele está dizendo o quê? Mas a empresa não é do pai dele? Por que ele está dizendo nossa? Porque ele já se sente participante. E aí, pai, eu queria que o senhor me desse permissão, porque se o senhor me deixar agora fazer isso, sabe o que eu vou fazer? Ela vai dar muito lucro, e parte desse lucro, a maior parte desse lucro, eu quero reinvestir na empresa. Aí esse pai, ouvindo esse garoto, que agora não é mais garoto, ele vai dizer o quê? Pronto, agora o meu filho está pronto para assumir a empresa inteira. Porque até agora, eu falava para ele: faz isso, faz aquilo outro. Ajuda lá, faz isso. Mas a partir de agora, ele está tomando iniciativa. Ele chegou para mim, eu não precisei mandar nada. Ele está interessado no avanço da nossa empresa. Ele está interessado na prosperidade da nossa empresa. Então, como o tempo passa e as pessoas, há um revezamento natural, as pessoas ficam velhas e a próxima geração assume. Então agora eu vejo que está chegando o momento de ele assumir, porque agora ele tem um coração, ele está chamando a empresa de nossa empresa. Então enquanto você fala assim: a igreja lá, eles mandaram lá, eles lá pensam assim, então por enquanto você tem uma mentalidade não de filho, uma mentalidade de admirador, sei lá. Agora quando diz assim: nós somos assim, nós faremos isso, e você chega perante o pai e fala assim: eu sei, pai, que você não está me pedindo nada, você até está contando o trabalho, mas eu estou declarando para o Senhor que eu quero fazer isso. Ele vai dizer: tá bom, ótimo, faz. Ou seja, você está demonstrando maturidade, e certamente o Senhor vai te colocar em... Irmãos, não são os melhores, presta atenção no que eu vou falar agora, isso vale para tudo, viu, irmão? Para tudo na sua vida. Não são os melhores, presta atenção, não são os melhores que assumem os cargos, são aqueles que estão disponíveis. Você sabe que toda vez que Deus escolheu alguém, Ele não escolheu os melhores, Ele escolhia aquele, Ele falava assim: fulano, a pessoa dizia: eis-me aqui. E a maioria não perguntava nada. Só falava: eis-me aqui, estou aqui, bora lá, vamos lá. Foi assim que aconteceu esses dias com a gente. O pastor Eli Emerson chegou e falou assim: pastor Harini, então, que tal vocês serem os que vão organizar a convenção em São Paulo? Eu falei: tá bom, eis-me aqui.
Logicamente que o que estava dentro de mim, eu não vou nem contar, né, para vocês, né? Mas assim, irmão, ele está falando, queridos, eu escolhi, eu deixei eles serem uma liderança, eles oram por mim. Então, lógico, é justo, não é nada, não é pecaminoso, né? Então, amém, farei isso com todo prazer. E sei que, irmãos, que a nossa igreja passou para um outro patamar, logicamente para um patamar também de vitória, mas também para um outro patamar de luta. Eu tenho sentido os negócios, bem, lógico, né? Se assume uma responsabilidade, a atenção toda fica voltada para você. Toda vez que você vê alguém despontando em alguma coisa, a atenção do mal, alguém despontando alguma coisa para o bem, sempre a atenção do mal será atraída. Então, eu já esperava também por esse resultado. Bom, irmãos, eu quero encerrar lendo Jó 22, 27 diz assim: tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagará os teus votos. Irmãos, é simples, é isso aqui. Fala sempre para o irmão assim: viver a vida cristã tem nada de complicado. É uma pessoa que nasceu de novo, que agora a vida dela é dedicada a Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Simples assim. Eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa que eu acordei hoje com esse pensamento. Há muitos anos eu venho orando, eu e muitos pastores, né, no nosso Brasil, venho orando por um avivamento no nosso país. E aí até quando, esses dias lá nos Estados Unidos, numa universidade, uns jovens começaram a orar, e o culto não acabava mais, né? O pessoal chama de avivamento esqueci o nome da faculdade lá. Todo mundo ficou alvoroçado, o pessoal da linha profética, da linha apostólica, da linha não sei o quê, todo mundo falou, avivamento, está lá nos Estados Unidos e não sei o quê. Aí foi indo, chegou uma hora que a prefeitura da cidade falou: nossa cidade não suporta, porque começou a vir gente do mundo todo, irmãos, milhares de pessoas, não tinha, os moradores tiveram que começar a hospedar as pessoas, porque não tinha lugar. E aí começaram a proibir, a faculdade começou a proibir e tal, e eles pararam daquele culto, aquele culto parou. E eu fiquei pensando: Senhor, é isso que a gente está esperando, um avivamento. A gente está esperando um avivamento nesse padrão. De multidões, de todo mundo se reunindo, tal, ao modelo dos outros avivamentos. Transformação da sociedade e tal. Mas, irmãos, o Senhor, hoje pela manhã, me deu uma orientação que agora vai nortear o meu ministério. Ou vai continuar fortalecendo o que a gente anda fazendo. Irmãos, os avivamentos não serão mais personalistas. Presta atenção no que eu estou falando. Eu tenho percebido, irmãos, uma avidez, uma fome que as pessoas têm de uma liderança. É Bolsonaro, agora é o tal do Marçal, é não sei o quê, é uma carência por alguém que diga, que dê um norte, que fala assim, é Billy Graham, é o Estevão Hernandes, é o não sei o que lá, fulano de tal. Irmãos, acabou. Olha para mim, acabou esse tipo de avivamento. Não tem mais. Grandes nomes. Todos os grandes nomes têm surgido, eles têm também sido entrado em escândalos. Então, acabou, irmãos. Agora o avivamento é lá na sua casa. O avivamento o avivamento acontece ou não na sua casa. E domingo a gente vem aqui, a gente faz a festa do avivamento que já está acontecendo lá na tua casa, na tua célula, no pequeno grupo. Então é lá onde
as pessoas fazem propósito. Aquele bolo de fubá que você leva toda quinta-feira, toda terça-feira. Esse é o voto de ir, de participar, de levar gente. Isso é o avivamento. Você pode abraçar esse avivamento ou ficar esperando esses movimentos, cheio de música, cheio de estrelas, de bandas que cobram 60 mil reais para se apresentar num lugar. Não tem nada a ver isso, irmão. Acabou os grandes nomes. Acabou, irmãos. Grandes ministério fulano de tal, irmão. Ministério começou a ficar muito grande, começa a virar reino. Então, tem que espalhar, multiplicar e cada um cuidar da sua vida, cada localidade, nada de grandes papas. Acabou, irmãos, acabou, não tem mais isso. Não é mais a vontade do Senhor. Agora o avivamento é na tua casa, é você colocar um Cirilo lá na tua casa, é você tratar bem a sua esposa, tratar bem seu marido, fazer culto doméstico, ensinar seus filhos a terem caráter, tratar os seus irmãos com carinho, aprender, ser fiel, ser leal. É isso. E viver uma vida tranquila na presença do Senhor, que na hora que vier a perseguição, o que vai permanecer são as famílias fortes, famílias que se reúnem, famílias que adoram o Senhor, que são avivadas. Amém, querido? Então, nós vamos fazer agora, eu queria chamar a minha equipe aqui à frente. Antes da minha equipe vir aqui à frente, eu quero que 2 pessoas que conversaram com o Luizinho, que estão certas, venham contar que nós vamos fazer agora votos. Então você vai ter a oportunidade de vir, né? Você vai trazer sua oferta normal, como você sempre traz nos domingos, mas você vai chegar por esse líder e você vai dizer assim: olha, eu estou, meu coração, fazer um voto, e esse voto vai ser tal coisa. Se você também não quiser falar, eu fiz um voto ao Senhor, tal, mas você pode dizer. Como é o teu líder, ele vai orar por você, o líder da tua rede. E esse voto, irmão, você vai fazer, você pode fazer esse voto para setembro, outubro, novembro, dezembro, começando em setembro, outubro e novembro, pode ser. Você estabelece um propósito no seu coração. O que é um voto? Um voto não é uma oferta, ou uma oferta, não. O voto é um propósito grande, com propósito, quando eu falo grande, é grande para você, né, irmão? Porque é muito relativo esse negócio de grande. Mas algo que seja, que doa de uma certa forma, que você precisa ter um esforço a mais para fazer, e que tem um direcionamento. Como você não é obrigado, então, irmãos, é uma coisa que, ao fazê-lo, você trate de cumprir. Estabeleça uma data para todo dia, em setembro, dia 25, outubro, dia 25, e novembro, dia 25, eu vou cumprir, vou fechar esse voto. Eu vou fechar o meu ano cumprindo esse voto. Amém? Então, já vai pensando aí o que você vai fazer, e eu quero chamar esses irmãos, pode vir. Benção. Vai dar um testemunho. Boa tarde, igreja. Estou tremendo aqui. O ano passado, eu fiz um voto, o pastor não tinha estipulado o valor, e eu fiz um voto pelo meu emprego, porque eu me formei técnica de enfermagem, só que geralmente contratam só quem tem experiência. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu me formei, eu quero trabalhar. É um sonho, né? Trabalhar na área que se formou. E eu mandava currículo e eu só recebia não, porque você não faz parte do perfil da empresa, porque não tem experiência. Aí eu fiz um voto ano passado, cumpri ele em 3 vezes, e mandando currículo. E esse ano eu fiz um outro voto, que quando eu arrumasse um emprego, eu ia devolver 100% do meu salário. Aí a pastora Cláudia veio na igreja, profetizou, né, que estava abrindo portas de emprego, e eu fiz igual a minha irmã Letícia, recebi, Jesus é meu. Na segunda-feira eu recebi uma ligação para fazer entrevista, e hoje eu estou contratada. Comecei dia 1º. Glória a Deus. Aleluia.